Oi pessoal, tudo bem? Dentro do propósito de entregar sempre aulas para vocês gratuitas, com qualidade, hoje a gente vai continuar a nossa matéria de atos de improbidade administrativa, né? Lei de improbidade administrativa, com as alterações que foram trazidas pela Lei 14.230, matéria extremamente importante para praticamente qualquer concurso. Por isso que eu acredito que essas aulas de improbidade administrativa bem atualizadas, elas vão te ajudar demais para concurso de oficial de promotoria, de TRE São Paulo e qualquer outro tribunal que você esteja prestando concurso, TJDFT, qualquer coisa aí que você esteja prestando, com certeza essas aulas vão te ajudar demais. Tá? Essa já é a nossa aula 5, nós já temos então da 1 a 4, tá tudo disponibilizado aqui no YouTube mesmo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você se inscreve, isso me ajuda bastante e ajuda você também a sempre receber as notificações dos vídeos que eu coloco aqui no canal. Se você também apertar no botão do sininho, você vai recebendo as notificações à medida que eu vou postando novos vídeos, tá? Esse daqui é o vídeo mais atualizado até essa data, né? Pode ser que eu poste mais vídeos hoje ainda, mas de qualquer forma, a aula 5 ela é a mais atualizada, tá? Hoje é dia 24 de março de 2022, beleza? Eu tô postando aí à medida que eu tenho possibilidade, disponibilidade de tempo, eu vou colocando as aulas. A ideia é termos cursos completos de oficial de promotoria e em breve também de TRE São Paulo, tá? Agora eu estou focando em finalizar logo esse curso de oficial de promotoria para depois conseguir focar mais nas aulas de TRE São Paulo. Gente, vamos lá então, né? Se você quiser me adicionar lá no Instagram também, fique à vontade, tá? Aqui, ó, daniel.clopes. Tá, vamos aqui direto para o slide. Temos aqui então o capítulo 2, hoje a gente vai falar sobre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. A gente já falou sobre enriquecimento ilícito e já falou também sobre lesão ao erário. Agora, essa terceira modalidade, que é relacionada então aos princípios da administração pública. Princípios da administração pública, só para a gente falar rapidinho, é óbvio que não são somente aqueles da Constituição Federal, nós temos aqueles da Constituição, tá? Então, limpe legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Temos então esses na Constituição Federal, mas nós temos mais princípios do que somente esses aqui. E é importante a gente saber disso, mas para essa aula a gente não vai se aprofundar muito nos princípios da administração pública. A gente, à medida que for lendo aqui o artigo 11, a gente vai percebendo mais ou menos quais que são esses princípios, ainda que a gente não esteja estudando os princípios em si, mas em resumo, né, bem resumido, a gente pode utilizar esses daqui do LIMP para poder entender a matéria. Vamos lá então, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão. Aquilo que a gente já falou nas outras aulas, precisa ser sempre doloso, que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. A gente vê aqui que imparcialidade, né, imparcialidade e honestidade. Olha, legalidade, impessoalidade, que a gente pode até relacionar a imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, a gente vê que ele traz outros deveres, né, que como se fossem princípios mesmo, né, de honestidade, imparcialidade e legalidade, totalmente relacionados também à própria moralidade. A gente sempre fala aqui que a lei de improbidade administrativa, ela visa tutelar a questão da moralidade administrativa. Uma coisa que é importante, né, enriquecimento ilícito e lesão ao erário foram trazidos dentro de rols exemplificativos. E aqui diferente, aqui a gente vê que ele traz um rol taxativo. Olha, caracterizada por uma das seguintes condutas. Isso significa, né, a doutrina tem entendido que esse é um rol taxativo. Isso é, se não estiver dentro desse rol do artigo 11, não vai ser considerado um ato atentatório aqui aos princípios da administração pública. Isso se dá em razão daqui da amplitude semântica mesmo, né? Princípio administrativo, princípio da administração pública. Isso, de certa forma, cria uma amplitude de entendimentos, né? Se a gente pensasse que era simplesmente exemplificativo isso aqui, entenderíamos que existem várias formas de lesar os princípios da administração pública e o legislador ele quer evitar essa quantidade gigantesca de interpretações
para o que seria um ato atentatório aos princípios. Ele quer dizer, olha, somente vai ser considerado improbidade se lesar esses tipos aqui se fizer realmente esses tipos de conduta que nós temos a partir do inciso 1º. Eu vou começar aqui no inciso 3, para a gente poder ler. Vamos lá. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Uma coisa que eu coloquei justamente essa para vocês não confundirem com a hipótese de lesão ao erário, porque vocês poderiam ler aqui, por exemplo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada. Cuidado com isso daqui, ele não constitui uma lesão ao erário, tá? Até porque ele não está dizendo aqui que realmente o erário saiu prejudicado. E, né, então, um cuidado para a gente ver também que pode ter a ver com colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado. Tá? Você revela um fato, isso é, você está dando publicidade a algo que você não poderia estar dando publicidade. Essa é a questão, você está ferindo um princípio da administração pública. Tem que tomar cuidado com isso, então. Cuidado para não confundir com lesão ao erário, tudo bem? Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Olha que interessante, a regra é a publicidade. Então por que no 3 ele acaba que gera uma punição para quem dá publicidade? Porque aqui ele está revelando uma publicidade de alguma coisa que deveria permanecer em segredo. Essa é a grande chave daqui do 3. É uma informação que deva permanecer em segredo. E ele está revelando. Agora, aqui não. Aqui ele está negando a publicidade aos atos oficiais. Em regra, os atos eles são públicos. Agora, é óbvio que existem circunstâncias em que os atos eles não devem ser públicos. Inclusive, o inciso 3 já diz isso, que alguns atos não devem ser públicos. Alguns atos eles devem permanecer em segredo. Esses atos aqui, que podem ser atos que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, ou qualquer outra hipótese. Pode ser alguma situação em que, por exemplo, está relacionada a alguma privacidade de uma pessoa, informações pessoais, informações familiares. Esse tipo de coisa, gente, tem que se manter em segredo, tá? Então, essa pessoa que nega publicidade desses atos oficiais, a não ser que seja caso aqui de segurança da sociedade ou outra hipótese, ele comete um ato de improbidade nessa modalidade de atentar contra os princípios da administração pública. 5. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público. Vocês vão se lembrar que quando a gente falou a respeito de licitação, e processo seletivo lá para firmar parcerias, vocês vão se lembrar que a gente falou a respeito de lesão ao erário, né? Mas esse daqui, ele fala lá a respeito de efetivamente causar um prejuízo. Né? Isso a gente viu lá em lesão ao erário. Agora vamos ver, aqui ele está falando a respeito de ferir imparcialidade e falando a respeito de concurso público. No entanto, ele também fala, olha, de chamamento ou de procedimento licitatório. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado a partir dessa lei 14.230. Ele insere também essa situação de procedimento licitatório aqui nos atos contra os princípios da administração pública. Tá? Muito cuidado aqui então com o 5, porque antigamente a gente só falava em concurso público aqui nos atos contra os princípios e licitação lá no lesão ao erário. Agora a gente pode falar também de ferir a imparcialidade em procedimento licitatório, como ferindo princípios da administração pública. Aí ele fala com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
Por quê? Como que a gente vai diferenciar as duas hipóteses? A gente diferencia as duas hipóteses porque lá na licitação e processo seletivo da lesão ao erário, ele diz que é necessário um efetivo prejuízo. Efetivo prejuízo. Aqui ele não fala a respeito de efetivo prejuízo, ele fala a respeito de ofensa à imparcialidade, ofensa ao caráter concorrencial, com vistas, isso é, a intenção dele, o dolo dele é obter benefício, que pode ser próprio, como pode ser também de terceiros. Isso daqui pode ser até que ele não tenha conseguido, ele frustrou a imparcialidade, ele não conseguiu aquilo que ele queria, ele tinha a intenção de ferir essa imparcialidade para se beneficiar ou beneficiar outra pessoa. Agora, lá no lesão ao erário, nós vemos que existe efetivo prejuízo. Tá? Então, muito cuidado, realmente são hipóteses muito parecidas. A questão é que, como ele instituiu aquela situação de ter que haver um efetivo prejuízo lá na lesão ao erário, ele pensou, olha, putz, mas se esperar só um efetivo prejuízo, então aquela pessoa que não gerou um efetivo prejuízo, ela vai passar impune? Não vai passar impune por conta dessa hipótese do inciso 5º, tá, do artigo 11. Agora, você vai se perguntar, mas isso daqui é menos grave? Sim, de certa forma sim, a lei entende que é menos grave. Nós temos uma gradação na lei, que seria os atos que atentam contra os princípios da administração pública, esse seria o menos grave. Depois, mais grave, nós temos lesão ao erário. Depois, mais grave do que lesão ao erário, enriquecimento ilícito. Isso é, se a pessoa ela comete os atos que estão aqui na lei e realmente ela comete atos que lesam o erário, mas que ela também obteve enriquecimento ilícito, ela vai responder por enriquecimento ilícito, que é o mais grave. Eu acho que ficou claro aqui. Se alguém ainda tiver algum tipo de dúvida, deixe depois nos comentários também. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Questão da prestação de contas. Questão da prestação de contas está relacionada ao princípio republicano. O princípio republicano, ele, como diz, né, res publica, né, coisa pública, como a coisa é pública, quem está gerindo o patrimônio público tem o dever de prestar contas. Isso é o básico. Agora, ele deixa de prestar contas sendo obrigado desde que disponha condições para isso, né? Lógico, se ele não tem condições para prestar contas, ele não vai responder por isso, né? Mas, em regra, ele vai ter sim condições para prestar. Com vistas a ocultar irregularidades. Percebam aqui que ele coloca diversos requisitos, né? Primeiro, ele tem que estar em condições, né? Segundo, ele tem que ter um dolo de estar ocultando irregularidades. Não basta simplesmente ele não prestar contas. O fato de não prestar contas, por si só, não gera improbidade administrativa. O que gera improbidade administrativa é não prestar contas querendo ocultar alguma irregularidade. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Percebam que isso daqui não gera lesão ao erário, mas ele gera um benefício que é desproporcional a um terceiro. Esse benefício que é desproporcional a um terceiro, ele gera uma lesão à imparcialidade. O Estado ele tem que agir com impessoalidade. Todo mundo para o Estado é igual, todo mundo é igual. Tá? A gente sabe que às vezes não é bem assim na prática, mas tanto A quanto B tem que receber o mesmo tratamento. Aqui, quando você dá uma informação para A, que é privilegiada, B fica no prejuízo. Então, em razão disso, o fato aqui de revelar, ao chegar a terceiro, algum tipo de conhecimento antes de divulgação oficial, ele que pode ser capaz de afetar esse preço, ele pode beneficiar uma pessoa e acaba prejudicando a outra. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Vemos aqui de novo, então,
questão relacionada a parcerias. Parcerias. É o fato de você descumprir essas normas aqui. Se você descumpre as normas relacionadas tanto à celebração é quando você firma o contrato, quando você contrata essa parceria. Fiscalização é o fato de você manter aquilo seguindo a ordem, seguindo as normas realmente. E a aprovação das contas, que está relacionada à prestação de contas posterior. Se você descumpre essas normas, você fere aqui diversos princípios da administração pública. Primeiro, se você não seguiu princípios para celebração, você está ferindo princípios aqui, possivelmente de imparcialidade, porque você pode ter contratado alguém que você não deveria ter contratado e sem isonomia, sem garantir ali que uma paridade, uma igualdade para todos poderem realmente participar de um processo seletivo, por exemplo. A fiscalização, você está ferindo aqui, né, o fato do bom andamento do serviço público, da eficiência, por exemplo, porque você não está fiscalizando, então essa parceria ela pode estar sendo mal utilizada. E a aprovação de contas está relacionada àquilo que a gente falou sobre prestação de contas que está relacionada ao princípio republicano. O dinheiro, ele é público, ele precisa ter responsabilidade na sua utilização. Agora, o 11 nós vemos aqui relacionada ao nepotismo, né? Vedação ao nepotismo. Nepotismo, que é o fato de contratação de parentes no serviço público. Vamos ver aqui, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade. Aqui, eu diria para vocês decorarem essa questão do até terceiro grau. Uma questão importante, o nepotismo ele já era trazido em súmula vinculante, tá, gente? Mas aqui a lei de improbidade administrativa, né, essa modificação, essa inclusão feita pela Lei 14.230, achou importante colocar também na legislação como um ato de improbidade administrativa. Então, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em. Então, aqui, gente, no que você não pode contratar esse pessoal? Que é cargo de direção, chefia ou assessoramento, exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta e em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Isso daqui significa dizer que, por exemplo, A e B, né, vamos dizer que são duas autoridades, o A contrata ali o filho do B e o B contrata o filho do A. Isso daqui como sendo um acordo entre os dois. Isso também é vedado, também é considerado nepotismo até o terceiro grau. Vamos, então, entender isso daqui de uma forma bem simples, né? Você não pode dar prioridade ali à contratação dos seus parentes, né, até o terceiro grau, esposa também incluída aí, somente pelo fato deles serem seus parentes, né? Então, para mim aqui uma regra muito tranquila, não vou me estender muito a respeito dessa regra, até porque muitos já têm compreensão a respeito dela. Também não vou explicar a questão dos políticos, né? Existe entendimento aí da jurisprudência que, com relação a cargos políticos, né? Então, secretário, alguma coisa assim, isso não seria considerado um nepotismo, tá? Cargos mais relacionados a políticos. 12. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público. Então você está engrandecendo aquele agente público, vamos dizer ali uma obra que está sendo inaugurada e aquele agente público fica colocando como se ele fosse o grande responsável por aquela obra, sendo que aquilo é uma obra pública. Ele simplesmente fez o dever dele. Não cabe aqui ficar fazendo uma grande promoção pessoal em razão de uma obra pública, por exemplo, né, ou de atos que foram feitos pelo governo. E personalização de atos, personalização está falando, por exemplo, você fazer programas, né? Então vamos dizer lá um partido, né? O partido A, tá? O partido A,
ele vai e começa a fazer, ele tem um presidente da república lá, vamos dizer que ele tem um presidente da república. E esse presidente, ele começa a fazer vários atos, né, de governo, atos de governo mesmo, ele está utilizando do dinheiro público ali para fazer esses atos, e ele fica vinculando isso sempre a um slogan, ou slogan pessoal, ou então um slogan relacionado ao partido A, né, no caso. Isso daqui gera improbidade administrativa também, porque ele está ferindo vários princípios da administração pública. Para a gente poder finalizar o artigo 11, nós vemos aqui parágrafo 1º, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo 11, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Aquela questão, além do dolo, né, do dolo de praticar a conduta em si, ele tem que ter um dolo de obter um benefício indevido. É aquilo que a gente falou até da prestação de contas. Não basta só não prestar contas. Ele precisa prestar contas para obter uma vantagem indevida, que é o fato de ocultar uma irregularidade. Agora, parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei. Olha aqui, ele não se aplica somente para o artigo 11. É isso que ele está falando. Ele está falando qualquer ato de improbidade administrativa. Então, todos têm que ter esse dolo específico, essa finalidade de obter uma vantagem indevida. É aquilo que a gente já falou desde lá da primeira aula, né? O fato aqui de realmente dificultar cada vez mais as condenações por improbidade administrativa, de certa forma não simplesmente, né, haver impunidade, mas dificultar realmente mais não ser qualquer pessoa condenada por improbidade por qualquer coisa. E em leis especiais e a qualquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. O enquadramento de conduta funcional, na categoria de que trata este artigo, o que é então, né, enquadramento de conduta funcional? Na categoria de que trata esse artigo, pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Ele está falando aqui, olha, juiz, né? Então ele está falando enquadramento de conduta funcional. Está falando, juiz, quando você for julgar, for condenar alguém, para você enquadrar uma pessoa que em uma situação de vantagem indevida, de conduta funcional que seja inadequada, que seja equivocada, é necessário que seja demonstrado objetivamente, não simplesmente de uma forma subjetiva, tá? Então precisam ser trazidas provas inequívocas e não simplesmente um achismo, né? Não simplesmente indícios, né? Precisa ser trazido questões objetivas da prática da ilegalidade no exercício da função pública, com indicação das normas. Tá bom? Então, simplesmente aqui é aquilo que a gente falou desde o início, desde a primeira aula, falando que realmente as questões de improbidade administrativa elas precisam ser vistas com muita seriedade no momento de aplicação da norma. É aquilo que a gente já tem falado, né? Agora vemos o parágrafo 4º, os atos de improbidade que tratam este artigo exigem lesividade relevante, de novo a mesma coisa que a gente está falando desde o início. E agora com relação ao artigo 11, né, está falando dos princípios, porque como eu falei para vocês, os princípios eles podem possuir uma carga semântica ampla. Em razão disso, eles falam, olha, além de ter que ser dentro dessas condutas em específico, né, um rol taxativo, precisa haver uma lesão que seja também relevante, uma lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Bem jurídico tutelado é o que está, qual valor, né, bem jurídico, pense aqui em valor, qual valor que o ordenamento jurídico, qual valor que as leis estão querendo proteger. Então precisa haver uma lesão grande a esses valores que a lei está tentando proteger. Não basta uma pequena lesãozinha, né? Tem que ser uma lesão grande, relevante, para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção
de dano ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Isso daqui é importante vocês compreenderem, né? Além de ter que haver uma lesividade relevante, é importante que vocês entendam. Para ser considerado um ato contra os princípios da administração pública, precisa haver enriquecimento ilícito? Não, não precisa. Precisa haver lesão ao erário? Não, não precisa. É uma modalidade autônoma, é isso que ele está falando aqui. É uma modalidade autônoma de improbidade administrativa. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Isso daqui é aquela indicação política, né? A pessoa faz uma indicação política, ela não pode ser responsabilizada em razão de um ato de improbidade por estar fazendo uma indicação política, a não ser que realmente haja algum tipo de dolo com uma finalidade ilícita, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, uma aula um pouquinho mais longa, mas a gente consegue finalizar já pelo menos essa última modalidade aqui. Depois a gente ainda vai falar a respeito das sanções, da prescrição, a gente ainda tem bastante coisa para conversar a respeito dessa lei que é extremamente importante. Vocês veem aí que a gente está tendo várias aulas focadas nessa lei, porque realmente ela tem uma relevância muito grande nos concursos públicos. Pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Isso me ajuda demais e vocês também acabam sendo beneficiados porque recebem as notificações. Muito obrigado, um grande abraço para vocês.